eu e Cadu. Cadu Lemos, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação hoje. Fico muito feliz de ter você aqui. Gente, eu vou deixar o Cadu se apresentar, mas eu vou contar para vocês que ele é um cara incrível, 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 uma baita de uma história. Conheci uns caras que eu admiro bastante e, enfim, vamos lá. Cadu, por favor, com você a palavra. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. Que alegria estar aqui para falar de coisas tão bacanas, que são coisas do interesse e, na verdade, são temas gostosos de falar. Então, eu fico muito feliz com todas as oportunidades que eu tenho para falar de flow, porque flow é uma coisa que foi muito importante na minha vida e que eu descobri como ativar de uma forma inconsciente lá atrás, mas não só eu, você também e todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje já entrou em estado de flow, talvez não esteja lembrando ou ligando o nome à pessoa, mas eu vou contar isso mais para frente. Então, falando rapidamente de mim, eu sou um pesquisador, eu escrevo sobre esse tema, são temas ligados a inteligência emocional, a autoconhecimento, a cultura organizacional, porque eu trabalho para as organizações, a gente faz trabalhos de desenvolvimento de lideranças e equipes de alta performance, e tudo isso sempre com esse viés importante que eu considero do autoconhecimento. E o flow, muito ligado a um processo de autoconhecimento, mas também de neurociência, porque ele se dá aqui no cérebro. Então, há alguns anos atrás, eu comecei a pesquisar esse tema para levar para a discussão nas organizações, e isso abriu uma série de outras possibilidades, porque a gente hoje olha o quanto ele é importante também no processo de aprendizagem. Então, meu trabalho é bastante dedicado a isso. Eu venho de uma série de experiências ligadas à gestão de pessoas, a empresas, fui executivo. Essa lembrança do Bruno aí é da minha época de rádio. Eu fui locutor de rádio, DJ nos anos 80 em Brasília. Então, eu tive passagens muito interessantes, inclusive essa história aí que o Bruno mencionou, dividir estúdio com o Renato Russo, do Legião Urbana, antes da Legião ficar famosa, já tocavam lá no Underground, mas a gente tinha um programa de jazz, e durante uns 6 meses eu dividi estúdio com ele, e depois que a Legião estourou, nunca mais, é muito curioso, nunca mais eu encontrei o Renato Russo, só ficava acompanhando o trabalho da turma lá. Então é isso, essa experiência toda em rádio, em comunicação, em agências de propaganda, ela foi me de alguma forma moldando principalmente aquilo que eu considero importante, inclusive no nosso tema de hoje, que é a curiosidade. A curiosidade por entender mais, por buscar novos assuntos, por aprender de outros assuntos também. Quer dizer, isso tem muito a ver com o conceito que a gente trabalha hoje nas empresas, que é aquele do lifelong learning, ou o aprendizado ao longo da vida. E acabei percebendo que eu sempre fiz isso. Então, é isso. Basicamente, esse sou eu aqui em rápidas palavras. Bruno. Eu tenho uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. O seu filho tem preguiça de estudar? Ele não faz tarefas, fica enrolando, tem que ficar gritando com ele porque ele não fez a única coisa que ele tinha que fazer? Então eu quero te fazer um convite para a Semana do Filho Estudioso, um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu te dou um passo a passo para você despertar o gosto pelos estudos dos seus filhos em 6 semanas. O link deve estar aqui embaixo do vídeo, na descrição. Você pode clicar lá e se inscrever gratuitamente. Um beijo e eu te espero lá. Cadu, primeira coisa, cara, queria falar que depois daquele nosso bate-papo, a gente conversou na semana passada, né? E eu fiquei prestando mais atenção nessa questão do estado de flow. E você falou um negócio muito interessante. Antes da gente explicar o que é flow, você comentou comigo que o flow quando você percebe que você está no flow, que é aquele estado de superconcentração, seria isso, né? Deixa eu deixar você explicar. Ele passa, né? Ele passou. E foi ontem, não, sábado, eu tava trabalhando aqui e de repente eu falei, nossa, eu tô mal produtivo. Puta, passou. Esse é o que a gente chama de paradoxo do flow. O paradoxo do flow diz o seguinte: no momento em que você percebe o quanto você está envolvido naquela atividade, o quanto a coisa está fluindo naturalmente, sem esforço e com muito potencial, na hora que você se dá conta, você racionaliza isso, acabou. É fugaz. O flow é o estado, vamos chamar de um estado de consciência mais buscado pela humanidade. E não é de hoje, há milênios. E já foi confundido com várias coisas, né? Historicamente, a psicologia, o William James, que é o pai da psicologia moderna, ele dizia que essas experiências eram quase experiências místicas.
Aí veio o Maslow, no final dos anos 50, dos anos 60, e ele começou a falar sobre experiências de alta performance, ou pico de performance. Mas aí ele entendeu que não eram tão místicas, porque elas se davam num ambiente neurológico. E aí, mais adiante, nos anos 70, o professor Mihai Csikszentmihalyi, que é nascido numa região que era ligada à Itália, mas hoje é a Croácia, mas ele é húngaro, os pais eram húngaros, e ele fez PhD em psicologia na Universidade de Chicago. Hoje ele mora em Claremont, na Califórnia, e é um prazer, porque ele é o nosso parceiro hoje em uma série de atividades que a gente conduz para as empresas. É uma honra, né, ter essa relação com o professor Mihai Csikszentmihalyi, que está vivo ainda, forte, faz 85 anos esse ano, em setembro. E o Csikszentmihalyi pegou todos esses estudos, inclusive, especialmente os do Maslow, e fez uma grande pesquisa. Ele rodou o mundo para entender o que fazia essa questão da alta performance, o que era sucesso, no limite, o que deixava as pessoas felizes. E ele rodou o mundo, ele entrevistou executivos, atletas, músicos, bailarinos, xamãs. E o que ele percebeu nessas conversas todas do mundo inteiro, essa rodada que ele deu no mundo inteiro, ele percebeu que tinha uma coisa que ligava as pessoas, um ponto em comum, que era... Elas diziam que a felicidade ou essa plenitude tinha a ver com as coisas fluindo naturalmente, fluindo de maneira assim muito positiva, tudo dando certo e com pouca interferência, ou seja, uma sensação de controle total. E a isso ele deu o nome de flow. Porém, o flow é fugaz, e é isso que eu falei agora para responder a tua pergunta do paradoxo do flow. Por quê? Porque ele se dá no ambiente neurológico. Então, ele parte do princípio que você tem uma ligação e um interesse muito grande com a tarefa que você vai executar e, ao mesmo tempo, você tem habilidade e competência para executar aquela tarefa. E quando você entra nesse processo de ativação do flow, existe uma descarga muito forte também de endorfinas, serotonina, oxitocina, dopamina, e essas reservas elas se esgotam depois de um tempo. Então, é por isso que o flow tem essa característica de ser fugaz. É preciso que você esteja sempre renovando, se recuperando, renovando a energia para continuar acessando o flow. Então, basicamente, esse é o conceito principal do porquê existe esse paradoxo, né? Porque ele não dura. Legal, que interessante. E, Cadu, você é a segunda pessoa que eu trago aqui que trabalha principalmente com treinamentos para grandes empresas, né? E eu trago pessoas assim aqui para mostrar para os pais que o que os pais podem fazer em casa hoje para que os filhos, quando estiverem mais velhos, não precisem desses treinamentos que são caríssimos normalmente, assim, para as empresas, custam algumas fortunas às vezes, né? Verdade. Então, o que os pais, né, pensando no flow, nesse estado, vamos entrar um pouco mais sobre o que é o flow, você consegue detalhar um pouco mais sobre o que é o flow, para depois a gente entrar em como que os pais podem fazer isso em casa ou pensando em educação? Entrou aí minha tela ou não? Entrou sua tela, vejo bem. Será que no YouTube entrou também? Que a gente estava na dúvida, né? Entrou sim. Eu tô com um paralelo aqui, eu tenho uma outra tela que eu consigo ver o que está passando lá. Também consigo ver os comentários. Bem. Então, eu vejo os comentários lá, tô vendo os comentários aqui no Instagram também. E, enfim, é isso. Então, vamos lá. Eu vou tentar dividir para vocês de forma breve, conceituar o que é o estado de flow, né? Falar um pouco disso, né? Então, vamos passar uns slides aqui. Essa é a essência do flow. O tempo, ele parece parar, aquela individualidade, né, de você se ver separado do mundo, ela some, né? Você e a tarefa que você está executando são a mesma coisa. Então, para eu provar para vocês que estão assistindo a gente aqui, que todo mundo aqui já acessou o flow em algum momento da vida, basta lembrar aquele momento em que você se viu tão envolvido numa tarefa, numa atividade que pode ser um hobby, um esporte, uma conversa com um amigo querido que você não vê há muito tempo, ou pode ser escrevendo alguma coisa, pode ser o que você imaginar que te envolve tanto naquilo que você esquece do que está à tua volta e o tempo ele passa rápido demais ou às vezes ele passa devagar demais. É uma questão de distorção do tempo, né? Você não tem você esquece de tudo que está em volta. Então, o flow é universal nesse aspecto. Todo mundo pode acessar e eu garanto que se você puxar pela cabeça e pela memória, vai lembrar momentos da sua vida em que você teve essa experiência. Isso é o flow.
né? Ele é um termo que vem do inglês, né? Fluxo ou fluir, né? E ele foi concebido, como eu expliquei agora há pouco, pelo professor Mihai Csikszentmihalyi. Ele chamava isso de uma experiência máxima ou experiência ótima. Ele escreveu um livro, na verdade, ele escreveu uns 4 ou 5 livros sobre o tema, inclusive sobre criatividade e flow nas empresas, né? Flow é bom negócio. Mas a grande obra dele inicial é essa. E aqui vocês olham o nome dele, é um nome bem difícil, parece uma sopa de letrinha, mas eu vou ensinar a falar o nome dele já já. Aqui a frase como ele define o flow: você sabe que aquilo que você quer fazer é possível, mesmo que seja difícil, e o senso de tempo desaparece. Você esquece de si mesmo e se sente parte de algo maior. Olha aí o nosso simpático professor Csikszentmihalyi. Aí você vai aprender agora a falar o nome dele. Mihai Csikszentmihalyi. Pronto, aprendeu a falar e vai dar show agora na hora de contar o que é o flow para os seus amigos e suas amigas, né? O que é o flow? Então, essencialmente, é quando, na verdade, você está fazendo aquilo que você gosta muito de fazer e gostando muito do que você está fazendo. Tem uma máxima aí, em alguns circuitos de palestras, especialmente com palestrantes de autoajuda, eles dizem que se você faz o que você ama na vida, você nunca vai trabalhar, né? Nunca vai ter um momento de aborrecimento com o trabalho, porque você faz o que você ama. E eu costumo dizer que é o seguinte: isso é muito bom, mas é para poucos, né? É um privilégio você realmente descobrir aquilo que você ama e viver disso. E não é a realidade para a maioria das pessoas, mas o que eu digo é que a grande sacada é diferente e tem a ver com flow. É quando você não só necessariamente faz o que você ama, mas especialmente você ama o que você faz, ou seja, você enxerga a importância e o significado daquilo que você faz e, portanto, você entende também o impacto que aquilo causa na vida do outro. Então, pessoas entram em flow cantando, dançando, correndo, estudando também, lendo, praticando esportes, escrevendo, de várias maneiras. Como eu falei há pouco, esse é o estado físico e mental mais buscado na Terra e também é o mais fugaz. Porque é o seguinte: ninguém até pouco tempo atrás, a não ser o Csikszentmihalyi, nos anos 70, com os testes e a pesquisa que ele fez, ele inferiu essa questão do flow. A questão é que nos anos 90, a pesquisa dele foi validada, porque houve uma evolução enorme na tecnologia de imagem médica com o surgimento da ressonância magnética funcional e também aspectos de neurofeedback. Então, a neurociência evoluiu muito dos anos 90 para cá e validou a teoria do professor Csikszentmihalyi, de maneira a entender que, em tempo real, o seu cérebro responde a uma série de estímulos, e eles conseguiram medir isso e perceber que o flow era uma realidade. Então, ele é uma transformação disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, desde que algumas condições sejam atendidas. Então, é o que a gente chama de gatilhos, né? Os gatilhos do flow precisam ser ativados, e eles são gatilhos individuais, são gatilhos ambientais, são gatilhos sociais. Então, tem a ver com o indivíduo, com o ambiente onde ele está e com a relação dele com o grupo, por exemplo, numa escola, né? Então, é aquilo que eu já falei, você perdeu a noção do tempo e isso é o poder do flow. Eu vou explicar aqui nesse quadrinho agora. Então, é o seguinte: esse quadro é o que melhor define o ponto de vista do estudo do professor Csikszentmihalyi. Ele mostra o seguinte: se vocês notarem aí, no eixo vertical, mais desafio, menos desafio. No eixo horizontal, menos habilidade para enfrentar aquele desafio, mais habilidade, ou seja, aprendi e desenvolvi mais habilidades para enfrentar o desafio mais alto. Então, reparem aqui o seguinte: se você tem um desafio que é muito alto e a sua habilidade para lidar com esse desafio não ainda corresponde à necessidade para isso, você vai passar por um processo de apatia, preocupação, ansiedade, né? Ele vai evoluindo à medida que o desafio fica mais forte. A ansiedade pode gerar estresse, medo, né, de enfrentar uma determinada tarefa. E se você, ao longo do tempo, vai desenvolvendo habilidades para aquele desafio, né, isso é a essência do aprendizado, né, você vai tendo o quê?
vai ficando mais relaxado, né? Vai assumindo mais controle sobre aquilo que você está fazendo e a chance de você ativar o flow aumenta tremendamente, porque o flow é ativado na medida em que você sabe que tem um desafio e que você tem a capacidade de enfrentá-lo. E isso pode ser notado em diversas... Outro dia eu estava conversando com o Bruno, né, Bruno? Estava conversando que eu noto isso muito, evidentemente, num momento de microflow, porque eu jogo videogame e em alguns momentos o game é o melhor feedback para você ver se você está focado numa determinada atividade. E eu percebo que eu me saio melhor quando o meu oponente naquele jogo ele tem um score maior que o meu. Eu percebo que o desafio é alto, mas eu sei que eu tenho capacidade, e aí eu consigo ativar o flow. É o que a gente chama de microflow. O microflow acontece em algumas tarefas menores, por exemplo, jogando videogame, por exemplo, escrevendo um artigo, ou escrevendo uma redação, enfim, um texto, fotografando no estúdio, como às vezes eu faço. Então, assim, é importante notar... Oi. Vamos lá. Você está falando que quando o videogame entra nesse estado de flow muito fácil, e você comentou que quando o seu oponente é o nível um pouquinho maior que o seu, te dá justamente essa sensação de, ok, eu tenho um desafio, mas eu tenho habilidade para vencer esse desafio, é isso? Exatamente. E aí fica provado, eu às vezes entro no jogo, vamos dar o exemplo do jogo que eu acho que é legal, né? Videogame, eu falo, as mães acham que é o vilão e eu falo que ele pode ser muito amigo, a gente pode aprender muito com o videogame. Eu vou falar disso hoje. Aliás, vamos falar agora, já que estamos no tema de game, mas eu vou explicar aquilo que você perguntou primeiro. É o seguinte, quando eu percebo que o meu oponente não tem um score tão bom quanto o meu, olha que coisa curiosa, eu relaxo e eu deixo que de alguma forma, uma certa apatia, né? Falar, ai, putz, vou ter que pegar isso aqui tá fácil, né? E às vezes eu quebro a cara, porque eu não estou focado, porque o flow ele é ativado através de um nível de concentração que traz o foco, ou seja, o foco segue, é o que gera, e o flow segue o foco. Então, quando eu estou focado, a minha chance de entrar em flow é muito maior. E o game ele tem grandes vantagens. E ele pode ser, obviamente, hoje a gente fala nas organizações, uma das coisas que mais cresceu foi o uso de jogos para treinamentos de líderes e equipes de alta performance. Nós mesmos atuamos com um jogo ligado ao flow dentro das organizações. É um jogo para liderança. Você treina a liderança usando um game imersivo e interativo dentro das organizações com executivos de todos os tipos. Então, eu estou falando que o game tem essa importância porque, por exemplo, ele estabelece um desafio claro e ele te dá feedbacks contínuos de como você está se saindo em relação àquela tarefa. E feedback contínuo é um dos gatilhos para ativar o flow. Eu não vou entrar aqui, que eu acho que não cabe nessa nossa conversa hoje, eu estou só abrindo um panorama do que é o flow, mas existem vários gatilhos, o feedback é um dos mais importantes. E falando de game, eu até fiz umas anotações, que existe um estudo bastante forte e atual, depois a gente pode botar o link, quando você puser a descrição para deixar no vídeo, o estudo fala que tem 3 necessidades invisíveis do ser humano que os games suprem, atendem. Primeira necessidade é de competência, é o desejo de buscar controle ou sentir domínio sobre uma situação. A segunda necessidade invisível é autonomia, desejo de independência ou algum controle sobre as nossas ações. Isso está em quase todas as facetas da nossa vida, a gente tem essa necessidade, né? E o terceiro é pertencimento ou conexão com o outro. E veja, no game isso pode se dar num ambiente onde existem vários jogadores reais, ou dentro de um ambiente onde haja uma narrativa com personagens fictícios e eles estão dando feedback, estão criando diálogos e estão criando conexão. Então, veja a importância que isso pode adquirir na hora de você moldar, treinar ou passar algum tipo de conhecimento, transferir conhecimento que, na verdade, só se adquire de verdade mesmo quando ele vem genuinamente do interesse da pessoa. Então, se a gente for falar de uma matéria na escola, por exemplo, eu não posso estar pensando que eu preciso ganhar nota boa, eu preciso da aprovação do professor ou dos meus pais. Eu preciso estar pensando naquilo como algo que me interessa realmente, mas ele tem que vir embalado em algo que desperte esse meu interesse intrínseco, íntimo.
E esse é um dos outros gatilhos do flow. É o que o Csikszentmihalyi chamava de experiência autotélica. Ou seja, o que interessa é a experiência em si e não o resultado dela, né? Então é isso. Então, voltando para o quadro aqui, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Bruno. Não, respondeu, cara. Na verdade, acho que a gente pode ficar o dia conversando aqui, porque vão surgir várias dúvidas, né? Eu queria só fechar esse quadro do Csikszentmihalyi mostrando o seguinte: existem duas letras, dois conjuntos de letras aí, na parte de cima SNS, na parte de baixo SNP. Eu estou falando do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático. Por quê? Porque quando eu ativo o flow, uma das premissas é que eu tenho um desafio, que eu tenho, nesse momento do desafio, é natural, está ligado ao nosso sistema límbico, ao nosso cérebro reptiliano, diante de um desafio, de um inesperado, de algo que eu não sei se eu vou dar conta, já acende todas as lanternas e alertas possíveis, e eu entro no modo sobrevivência. Antigamente, quando eu buscando comida, né, na savana, os nossos antepassados se deparavam, por exemplo, com um leão. Esse era o momento de que o modo de sobrevivência entrava em ação. Ele te põe pronto para fugir, lutar, ou ele te paralisa. O que acontece? Esse é o nosso sistema mais antigo, neurológico mais antigo. Hoje, a gente tem, ao longo de milhões de anos, se desenvolveram aí os outros pedaços, especialmente o córtex pré-frontal, que é o nosso lado racional, de julgamento, de antecipação, de previsão. É o que o cérebro faz o tempo inteiro, te mantém equilibrado, te mantém alerta. E aí, hoje, não tem mais que caçar comida e encontrar o leão na savana, mas pode ter uma dificuldade no dia a dia, e o problema é que, nesse momento, o cérebro não distingue se é um leão ou se é apenas um problema no teu Wi-Fi que está te deixando enlouquecido porque você tem uma live para botar no ar. Então, você já entra em modo de luta, fuga ou paralisia, e se você não parar para liberar isso, não relaxar, não liberar esse sentimento, fazer o que eu falo, vai dar uma volta, né? Vai tomar um café, um chá, medita rapidamente, visualiza alguma coisa e volta para daí. Quantas ideias boas você já teve tomando banho ou caminhando? Então é importante porque nesse momento eu estou não mantendo uma sequência de descarga de adrenalina e cortisol, que é esse momento que te deixa no estado de sobrevivência. Quando eu faço por design, ou seja, por vontade própria, por disciplina, eu sei que eu tenho aquele desafio, mas eu deixo ele um pouco de lado, vou fazer outra coisa, desligo a cabeça disso, eu pego o fio da meada, volto, aí eu sento de novo para aquela tarefa e aí eu tenho chance de ativar o flow. Porque aí vem, na hora que eu saquei, que eu percebi alguma coisa quando eu estava fazendo aquela caminhada, ou durante um exercício de respiração que eu fiz rapidinho ali para poder voltar para a tarefa, veio um insight. Esse insight já é uma descarga, já é uma ativação do processo de pré-flow, né? Então vem todas as endorfinas e já te deixa naquele sensação de controle, tá vendo que você vai vendo ali, evoluindo no quadro, você está aqui com o controle chegando e, portanto, você tem mais chance de ativar o flow. Só que isso não dura muito, então daqui a pouco você tem que parar e recomeçar o ciclo, recomeçando novamente com a recuperação da tua energia. Então, eu estou falando disso por quê? Porque se a gente ficar só na reação, que é o sistema nervoso simpático, luta, fuga ou paralisia, eu não conseguirei ativar o flow em momento nenhum. Se eu relaxar, o que é o sistema nervoso parasimpático? É o sistema da digestão, né, do relaxamento efetivo fisicamente, eu tenho chances de retomar o processo. Então, vamos para o próximo slide, que eu estou acabando. Antes de entrar no próximo, eu queria falar que é muito engraçado, né? Que eu, antes desse negócio todo de pandemia, eu nadava, né? Já vou falar no passado, né? Que não faz 3 meses que eu não nado. Mas eu nadava e meu treino era sempre 12h30, que era no meio do trabalho, antes de almoçar. E eu falava que eu trabalhava mais dentro da piscina do que fora, porque assim, caíam várias fichas, eu resolvia vários problemas enquanto eu estava nadando ali, era impressionante. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: o grande foco do momento que a gente vive hoje, da sociedade contemporânea, o grande desafio, na verdade, é foco. Porque a gente vive com esse troço aqui, né, que todo mundo tem, né, que é o famoso
o smartphone, a arma de distração em massa, como eu chamo, né? Os americanos também, de weapon of mass distraction, é a distração em massa, porque nós estamos sempre interrompidos o tempo inteiro, seja a notificação do WhatsApp, seja vendo o e-mail, vendo quantos likes eu recebi. É um inferno. A gente não tem uma sociedade hoje que propicie, né? A nossa vida em sociedade não propicia momentos de isolamento, de concentração e, portanto, de surgimento do foco, que é o que traz o flow. O problema é esse, nós vivemos... Então, por exemplo, eu dou aqui, até falo de aulas em segmentos curtos. Eu sei porque eu estudei a vida inteira com aulas de 50 minutos. Não dá para entrar em flow se você não tem mais tempo. Se bem que, por outro lado, eu tinha momentos na minha escola que a gente não era método Montessori, mas usava algumas ferramentas do Montessori, então tinha 1 ou 2 vezes por semana. Eu me lembro de criança isso. O momento mais esperado por mim da semana era o momento de aprender matemática, o qual, quero dizer o seguinte, não resolveu muito para mim, porque o problema é que o resto da semana eu tinha uma professora muito difícil, com quem eu tinha muita dificuldade, e não adiantava aquele dia da semana para aprender no material do Montessori, que eu adorava, mexia centenas, o milhar, tinha quadradinhos de cores, aquilo me envolvia de um jeito, eu comecei a ver a luz ali da matemática. E aí, durante o resto da semana, as aulas tradicionais mataram isso em mim. Portanto, até hoje, eu digo que matemática não é o meu forte. Mas veja que quando você dá tempo para o aluno, ou para a pessoa, ou para você, se dê o seu tempo de se isolar, se concentrar e ter uma tarefa que tenha significado para você, que tenha uma necessidade de ser resolvida porque você acredita que você tem como fazê-lo da melhor forma, a tua chance de entrar em flow é grande. Então, eu quero falar um pouco dessa questão das interrupções. Esse é o grande problema. Alguns estudos de uns 10 anos para cá vêm consistentemente informando que 47% do nosso dia a gente passa no que eu chamo de piloto automático, que eu não estou no momento presente. Eu estou ou ruminando alguma coisa que aconteceu agora há pouco, ou ontem, ou semana passada, ou tentando antever um futuro que eu não sei como vai ser, porque é futuro, né? Futuro é possibilidade, passado é memória. O único momento real que eu tenho, verdadeiro, para tomar alguma decisão, para escolher alguma atitude, é esse agora. E quando eu não tenho, e fico pensando o tempo inteiro lá atrás ou lá na frente, eu estou, nesse momento, no que eu chamo de piloto automático. E é 47% do nosso dia. Se você fizer uma conta, isso vai dar quase metade da sua vida você passa no piloto automático. Com isso, a nossa atenção fica fragmentada. Esse slide aqui é só de uma pesquisa da Microsoft de uns anos atrás, foi feita no Canadá, que dizia que nos anos 2000, a atenção de um ser humano, ele conseguia sustentar uma atenção por 12 segundos. E tem vários números sobre isso, tá? Tem muita controvérsia, mas aqui o exemplo é claro, para dizer o seguinte, 12 segundos, em 2013 caiu para 8 segundos e veja, eu não tenho um número atual de 2020, mas eu diria que esse número piorou, e quando a atenção de um peixinho de aquário é de 9 segundos. Ou seja, nós estamos ali com o peixinho de aquário na distração, né? Então, 50% da nossa vida a gente praticamente não lembra. É o que eu chamo também de piloto automático, mas que o nome científico é Default Mode Network, ou rede cerebral padrão. A gente passa 47% do dia em stand-by, né? Sonhando acordado, ruminando o passado, imaginando o futuro e ver quantos likes eu tenho naquela minha rede social, né? Então, tenho esse slide aqui que eu gosto de usar bastante, porque a imagem é muito dura, é crua, é forte, para a gente saber que a gente tem que ter controle sobre a questão da distração, especialmente das redes sociais, né? Então, já falei disso. Essa é uma foto que eu fiz na frente do Ritz há uns um ano ou 2 atrás. Eu fui lá, estava na fila de espera para entrar lá na Alameda Franca e fiz essa foto, botei o quadradinho na cara das pessoas para não identificar ninguém, mas eu fiquei muito chocado com isso. Tinha um monte de gente ali que poderia estar conversando, trocando ideias, se conhecendo, e cada um estava no seu mundo, da sua arma de distração em massa, né? E isso aí... eles não se conhecessem já, né? Isso se eles já não se conhecessem, né? Então... exatamente. Então, é um problema. Então, eu queria falar agora, para fechar meus slides, até talvez antecipando algumas perguntas, mas eu diria o seguinte, tanto na aprendizagem, em casa, na escola, você, pai e mãe, né? Pensa o seguinte, se a gente for trabalhar com a linha de pensamento do Csikszentmihalyi, do estado de flow, eu preciso ter um desafio na medida certa. Então, eu não posso desafiar o meu aluno, o meu estudante, o meu filho,
né? Mais do que ele tem a capacidade de responder aquele desafio, porque senão ele entra lembra do quadrinho que eu mostrei, o quadrinho amarelo lá atrás? Ele entra num estado de apreensão, de ansiedade, se eu puxar demais. Então, tem que estar uma relação equilibrada de desafio e habilidade. Esse é o primeiro gatilho muito importante para ativar o flow. Segundo, eu tenho que ter relevância. Essa questão do tédio, por exemplo, que foi mencionada por alguém aí nas aulas, especialmente a aula online, né? A questão é a seguinte: nós precisamos construir uma conexão com a vida real. Ou seja, eu preciso me interessar por temas que eu entenda desse tema, qual é o impacto que ele vai ter na minha vida lá na frente. É muito interessante, um dos estudos que eu li recentemente mostrava o seguinte: se você pedir para o teu filho ou para o aluno, se você for professor, para ele descrever como é que tal matéria ou tal pedaço da matéria que ele está aprendendo ali pode ser importante na vida das pessoas, e pedir para ele escrever sobre isso, pensar, refletir sobre isso, escrever como é que ele acha que aquilo pode se dar na prática na vida das pessoas, os resultados da pesquisa mostraram que isso melhorou muito a abertura desse aluno, desse indivíduo, para aquele tema. Então, é muito interessante isso. Isso é uma coisa muito importante, porque, gente, a gente já falou aqui agora há pouco, esse interesse intrínseco, é de dentro para fora, ele tem que ser genuíno, ele não pode ser forçado, ele não pode vir por aprovação, né, de pai, mãe ou professor, ele não pode vir por um sistema de nota apenas. Por isso que eu falo do Montessori sempre, né, porque é o processo de aprender fazendo, né, mas não é o único método, existem vários outros, né. A possibilidade de escolher. O que eu quero dizer com isso? Escolher como é que o aluno quer, que matérias ele quer dar foco, que tarefas ele quer fazer naquele momento, que trabalho ele quer ele participar dessa escolha. Isso é uma coisa muito importante. Eu vou falar menos de escola aqui, porque eu não entro muito nesse aspecto, né? Mas eu, como pai de duas, agora já pós-adolescentes, mulheres praticamente criadas, mas eu acompanhei meio distante alguma questão do ensino delas, porque eu me separei, elas eram muito pequenininhas, mas de uma forma ou de outra eu procurei estar acompanhando o que elas estavam, como elas estavam vivendo o aprendizado. Mas o fato é o seguinte: você tem que dar autonomia na escolha do tema, no interesse de como vai ser feito, criar essa possibilidade de que ele tenha participação naquilo que você está fazendo, porque isso aumenta efetivamente a possibilidade de você ter um rendimento e uma resposta forte, porque diminui a ansiedade. Metas claras, objetivos claros, nada de coisa longa, muito complicada. Lembra aquilo que eu falei agora há pouco sobre sustentar a atenção? A gente não sustenta a atenção. Se a gente tiver mudar a mentalidade, não é maratona, nós não estamos numa maratona para aprender uma matéria ou ensinar uma matéria ou uma tarefa no trabalho, que seja. Eu tenho que dividir meu dia em corridas, em sprints. Eu tenho a hora, o ponto de partida, eu sei qual é o ponto de chegada, e eu sei que no ponto de chegada eu vou poder recuperar. Eu não vou ficar na maratona até o final, até cair antes da linha de chegada, por não ter mais, está esgotado todos os meus recursos de endorfinas, de metabólicos, né? Eles estão esgotados, eu não tenho mais como pensar, estou espanado. Então, tem que diminuir o número de atividades por quebras, né? E dar feedback imediatamente. Como é que eu estou me saindo? Como é que eu estou me saindo? Por isso que falamos do game agora há pouco, né? O game te dá o feedback na hora em relação à tua... Porque quantas vezes eu vou falar agora de trabalho, não de escola, meu assunto é trabalhar com as empresas, mas quantas vezes eu pego nas mentorias e em alguns processos de acompanhamento, de coaching que eu faço com executivos, e que eu me pego com a seguinte situação: o cara, coitado, falando que ele não é reconhecido, e olha que ele fez determinada coisa, que ele se lançou tanto por aquele projeto, mas o reconhecimento não veio, não é reconhecimento final como a nota de tirar numa prova, mas era o dizer: você está indo bem, ou corrige aqui, corrige ali. Não tinha esse feedback. Então, isso faz toda uma diferença. Então, não é só no videogame, tá? É importante isso, né? Construção de relações positivas entre eles, alunos, entre os amigos e com o professor, né? A concentração profunda, que é difícil, mas não é impossível. A gente já falou aqui, infelizmente, com segmentos curtos, né? A gente acaba não tendo esse tempo para concentrar. Mas o muito importante nesse processo é talvez dar
para a criança ou para o adolescente uma medida de tempo e de lugar, para ele ter o lugar onde ele sabe que ali ele pode ser ele mesmo. Eu me lembro que quando eu era já não tanto criança, mas já pré-adolescente, com 12, 13 anos, a minha fuga estava nas leituras. Eu sempre fui muito tímido, muito introvertido. Então, eu tinha um lugar na minha casa que eu conseguia um sossego para poder me envolver nas leituras. Eu gostava muito. Eu me lembro até hoje do primeiro livro que me capturou de fato para essa coisa da leitura. Foi A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Eu já tinha lido vários livros antes, bacanas, coisas de escola, não sei o quê, mas quando eu li esse livro, eu me transportei para a história. E aí, a partir dali, a leitura veio como um companheiro para essa. E ali eu estava em flow. Ali poderia estar caindo o mundo lá fora da minha casa, meu irmão destruindo os equipamentos eletrônicos, ele sempre foi melhor nisso do que eu, de entendimento de coisas matemáticas e cartesianas, e eu não estava nem aí, porque eu estava ali focado no que eu estava fazendo, mas eu tinha um espaço para isso e eu tinha um tempo para isso. Então é muito importante dar essa possibilidade, né? E questões práticas, trabalho em grupo, discussão, essa história de alguém falando, que nem eu estou aqui hoje, falando. Não, a gente tem que interagir. Portanto, agora chega. Falei demais, vamos conversar. Basicamente, era isso que eu queria mostrar, tá certo? Então, respira agora. Vou tirar aqui. Muito bom, Cadu. Muito bom, cara. Bom, mães e pais aqui, ó, tanto quem está no Instagram, quem está no YouTube também, pode mandar as perguntas para o Cadu sobre o Flow, falando sobre um pouco do que você falou, né, do aluno escrever como a matéria será útil, né? Eu faço um exercício, cara, que é muito legal, assim, que os resultados são incríveis, que eu peço para meus alunos escreverem 50 motivos pelos quais eles estudam, né? Então eu misturei um pouco de design thinking com essa parte de autoconhecimento. Então, as primeiras 10 respostas, normalmente são respostas que a sociedade colocou na gente, né? Então, eu estudo para ter um bom emprego, passar uma boa faculdade, para viver, tudo que, assim, a nossa cultura colocou pra gente. E aí, depois da 10ª, é quando eles começam, tipo, não sei mais. E aí que eles começam a criar, e aí que eles param para pensar sobre por que eles estudam. E depois disso, assim, fica muito mais fácil conversar com eles sobre, você não falou que você estudava por causa disso? E aí ele mesmo, tipo, é verdade. E aí ele seguia, assim, o estudo dele, né? Então, isso é muito legal. Eu gostei muito daquele gráfico que você fez do Csikszentmihalyi, né? Do tédio, né? Da ansiedade e tudo mais. Acho que aquilo ali fica muito claro para os pais, aonde dá para identificar, meu filho está aqui, então falta ele desenvolver habilidade ou falta ele ter mais desafio, né? Então, acho que é bem isso. E eu vejo muito nos meus alunos essa parte de falta de desafio, né? Eles não se sentem desafiados, muito porque eles falam, isso aqui não vou usar para nada, então para que eu vou aprender? E aí isso não é um desafio, se eu não vou usar para nada, né? Você vê como é que a responsabilidade do professor e da própria escola é enorme nesse sentido de criar um ambiente onde o flow possa surgir, por envolver os alunos em coisas práticas, por criar essa identificação e essa conexão com os pares, com dar a eles a opção de escolher como querem conduzir aquela determinada trilha de aprendizagem, que, no fundo, é o que a gente faz com as empresas hoje, com os grupos que trabalham juntos, as equipes. Tem uma metodologia, por exemplo, ágil, que é uma das que a gente trabalha dentro de algumas organizações que usam isso, que são grupos que estão ali, cada um com a sua habilidade principal, sua competência, mas trabalham juntos, com objetivos claros, com feedbacks imediatos e ativam o flow coletivamente. Então, veja como a questão dos gatilhos é fundamental. Cabe aos pais e à escola, ao professor, criar o ambiente com poucas distrações, para construir a possibilidade de ter concentração, de ativar o foco de alguma forma, e com isso vem o flow. Quer dizer, e claro, que isso é um processo que tem que depois né? Começa de novo. Ele não se sustenta por muito tempo. Por isso que eu falei, não são maratonas, são pequenas corridas, sprints. Mas quando você tem o envolvimento de quem está interessado ou não no assunto, né? Porque se eu não estou interessado, eu preciso ficar. Como é que eu faço esse interesse? Como é que eu trago? Como é que eu transmito aquilo? E aí que é o grande desafio e a beleza, né? De ver um processo de aprendizagem acontecendo da melhor forma. Então, se a gente fosse resumir, Cadu,
os pais, né? O que os pais podem fazer para aumentar a concentração e ativar esse estado de flow seria proporcionar o ambiente adequado, é isso? Sem dúvida. O ambiente que ele possa e perceber o que chama a atenção, da onde vem genuinamente, de dentro para fora do filho, o interesse dele. Menos aprovação e foco no resultado de nota e mais o que é que você gosta, aonde está aquilo que você quer entender mais, o que você quer aprender. Ou, currículo é currículo, né? A gente tem que estudar e tem determinadas matérias para cumprir ao longo da vida, ao longo desse processo. Como é que eu trago o entendimento de que aquilo que eu acho chato pode ser interessante? Essa é a mágica. Porque tudo pode, até a matemática. Eu estava lendo agora, recentemente, um livro do Murakami, um autor japonês sensacional, e tem um livro que é brilhante, que é 1Q84, e ele tem um matemático, é um dos personagens do livro, e é um professor, na verdade não é um matemático, é um professor de matemática. E ele ensina a aritmética, álgebra, integrais e tal, e ele falava, é como um rio. A matemática é como um rio. Se você pega e entende o fluxo daquele rio, você sabe aonde aquele rio vai desembocar, num oceano de possibilidades. Mas ali, aquele processo da equação... E aí eu que não sou um cara ligado em matemática, e sempre fui um mau aluno de matemática, porque tudo é o professor, né? Tudo é o professor despertando interesse, eu li aquilo recentemente. E me despertou de novo o interesse de falar, puxa vida, tem coisas da matemática que eu quero rever, de fato. Então, veja, muito tempo depois, tem coisas que me interessam hoje descobrir de novo. Então, o conceito do aprendizado ao longo da vida, não importa a matéria, ela sempre tem algo que pode ter um fio para puxar de um interesse ou do impacto que aquilo pode causar para alguém, na vida de alguém, e ouvir de quem está ali achando tudo aquilo ou muito chato ou muito interessante e calibrar o ambiente, o conteúdo, a forma de distribuir essa interação, a conexão entre os pares, né? Porque engajamento, né? No engajamento do professor, quando o professor engaja a turma ou quando o próprio aluno está engajado, ele gera uma série de coisas bacanas, né? Que são muito ligadas à atenção, quando você percebe que ele está anotando, está escrevendo, está escutando com ativa atenção mesmo, que os olhos estão se movimentando, que ele está perguntando, que ele está reagindo, que ele está se envolvendo de alguma forma, né? Pesquisando, apresentando. Isso quando você tem um grupo que trabalha junto e não só está assistindo uma aula, isso surge naturalmente. Então, é muito da mágica do professor e da própria questão que o grupo vai construir junto. Isso a gente vê em empresa. Muito bom, muito bom. E quando você fala da autonomia, Cadu, uma vez eu conversei com a Aline de Rosa, que é uma mãe que está aí no Instagram, enfim, ajuda muito outras mães também. E ela me falou sobre um conceito muito legal que é a escolha dirigida. Então, você dá duas opções para o seu filho. Então, para você dar autonomia para ele ter a sensação de autonomia, você não precisa falar, escolhe aí em que escola você quer estudar ou qual matéria você quer estudar agora. Você prefere estudar agora matemática ou física ou português? Enfim, dá duas opções para ele. Já o fato dele ter que pensar e tomar uma decisão já traz a sensação de autonomia e muitas vezes melhora esse ambiente de, ok, estão me ouvindo, estão pensando na minha opinião, né? E, no fundo, ela está certíssima, porque também quando eu tenho muitas opções, eu paraliso, né? Eu tenho que estar, de alguma forma, filtrando e trazendo isso para um funilzinho, mas transmitindo, de verdade, né? Transmitindo realmente a possibilidade da escolha e do envolvimento mais ativo, da sensação de controle, que, para o Csikszentmihalyi, é uma das premissas mais importantes para você ativar seu flow. Uhum. Muito legal, Cadu. Cadu, e se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho, conhecer um pouco mais, já pediram aqui o seu Instagram. Adriana Linhares falou live maravilhosa. E aí, como é que o pessoal te acha? Olha, eu tenho um site, né, que é o meu nome, então é o www.cadulemos.com.br. Lá tem bastante coisa de flow, tem inclusive um webinar, tem coisas bacanas, você pode se divertir um pouco por lá. Tem o meu Instagram, que é o Cadu Lemos Performance, tudo junto.
E o que mais? Tem uns artigos e tal. Quem quiser, o meu e-mail, cadolemos@gmail.com, pode me pedir, eu mando coisas, converso. É um assunto que me interessa, eu acho que é um assunto que, de fato, acho não, né? Eu sinto de verdade que é um assunto que pode fazer toda a diferença, especialmente no momento como a gente está vivendo, que é um momento de grande mudança que a gente está enfrentando, que muita coisa vai determinar o que nós vamos fazer lá na frente, está sendo decidida, escolhida e depende da atitude que você tiver nesse momento, né? E lidar com tudo isso, o Flow pode ser uma ferramenta muito útil para você usar em momentos especialmente de estresse, de tensão, quando você consegue ter a possibilidade de ativar o Flow. E você é quase como um antídoto para as coisas mais difíceis que a gente está vivendo. Claro que acompanhado por autoconhecimento, por um processo de aquietação mental, tudo isso está junto. Né? Cadu, ó, eu vou só... A gente tem mais 9 minutos aqui pelo Instagram, pelo YouTube a gente não tem limite de tempo, mas eu também não quero tomar toda a sua agenda. Mas eu ia pedir só para você contar quais experiências você leva os executivos para ter, porque, assim, tem uma que a gente faz em comum, a gente descobriu no nosso bate-papo, mas eu acho que, assim, eu falo muito para os pais que o melhor jeito para eles despertarem o interesse pelas coisas nos filhos é proporcionar experiências muito menos teóricas e mais práticas. E eu vejo que você faz isso também quando você leva os executivos aí para fazer o que você faz. Conta pra gente o que você já fez, o que você faz hoje. Hoje não, né? Porque a gente não pode proporcionar nenhuma experiência junto, mas... Essas mais assim a gente não consegue hoje, por enquanto. Né? Então, uma coisa que tem a ver tanto com o ensino, a educação de jovens, adolescentes, crianças, adultos, é o processo da vivência prática, da experimentação. Né? E a gente, quando faz os treinamentos e os workshops nas empresas, a premissa é essa, é fazer com que aquele participante possa viver aquilo, não só ouvir falar daquilo. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com o Flow, existem vários processos que a gente mostra para a ativação do Flow. Primeiro, a gente vai conversar sobre experiências anteriores que eles tenham tido, que eles possam ligar, isso eu acho que era Flow, puxa vida, agora eu sei o que você está falando. Então, essa primeira descoberta, uma rememoração. E aí a gente vai mostrando que isso pode ser construído de forma consciente e, para isso, também a gente dá exemplos mais práticos. Por exemplo, a gente leva o grupo para fazer flutuação em tanques de isolamento sensorial. O que são os tanques de isolamento sensorial? São aquelas cápsulas cheias de água com sal de Epsom. O sal de Epsom tem altíssima flutuabilidade, portanto, você fica flutuando, não importa o seu peso, você está flutuando, você fecha a tampa da cápsula, ou tanque, e você está num silêncio total. A água tem a temperatura do seu corpo, portanto, você daqui a pouco passa a não sentir mais a água. Então, o primeiro sentido já que vai é o tato, a audição, visão também começam a se desligar, porque você está fechado ali naquele processo. Tem gente que fala, mas isso aí me dá claustrofobia. A claustrofobia é uma impressão. Pode ser que a pessoa tenha mesmo, mas é muito pouco provável, tá? São poucas pessoas que têm realmente. Então pode ser uma impressão, eu que não vou ficar fechado aqui. Não, você pode ficar de tampa aberta, você pode ficar de luz acesa, mas se você quer realmente entrar na experiência do Flow, você fecha tudo e você está numa câmera, flutuando, sem sentir a água, porque ela está na temperatura do seu corpo, sem ouvir, sem ver, sem cheirar, ou seja, seus sentidos foram desligados aos poucos. Isso é um fenômeno que acontece no córtex pré-frontal, chamado hipofrontalidade temporária. O cérebro, como não está mais tendo que te manter em pé, equilibrado, atento às coisas, prevendo situações, você está ali num lugar totalmente, os seus sentidos não estão sendo usados, ele começa a desligar o córtex pré-frontal e ativar outras áreas do cérebro que estão mais ligadas às emoções, à memória, a insights, sacadas, elas começam a aparecer mais. Com isso, o que acontece? Você ali fez a primeira etapa das 4 etapas do ciclo do Flow, que é o desafio. Você venceu um desafio do desconhecido. Você está ali num tanque de isolamento sensorial, no escuro, e agora e tal. Daqui a pouco você começa o quê? A relaxar, porque você já está no ambiente de relaxamento, você está deitado, flutuando. E aí é o momento da liberação.
que é o segundo passo do ciclo do flow. O terceiro passo, você tem mais chances de ativar seu flow, porque ali, aquele momento de prazer, te descarrega dopamina, serotonina, as endorfinas todas, e aquilo vai gerando o processo de diminuição da frequência cerebral. A gente está em beta agora, que é a nossa frequência de estarmos despertos. Você começa a entrar em alfa, diminui o espectro da sua onda cerebral, a chance de entrar em delta e gama é grande, e a gama, que é uma onda, uma frequência cerebral curtinha, ela dura pouco tempo, mas ela é muito intensa, é a hora que você tem as sacadas, uau, putz, agora entendi! Aquilo é onda gama em ação, que pode estar no momento que você está também desperto, ou não. Então, esse processo do tanque, ele é um processo onde o flow acontece em todas as suas etapas, porque depois vem a quarta etapa, que é a recuperação. Você já está lá recuperando, você está num ambiente de relaxamento, teus músculos estão super relaxados, estão alongados, você está quase num estado... Aliás, tem gente que reclama muito de meditação, acha chato, acha difícil, vai flutuar no tanque de isolamento sensorial, que você vai entrar num estado meditativo sem perceber. Então, essa é uma das experiências que a gente faz, fazemos em São Paulo, porque existe um centro de flutuação com tanques de isolamento sensorial em São Paulo, e o outro a gente faz saltos de paraquedas indoor, ou no túnel de vento, que é esse que o Bruno também faz, que é, você quer entrar no flow, vai saltar no paraquedas, no túnel de vento, no paraquedas indoor, e você vai ver que você entra imediatamente no flow, porque é um desafio. Imediatamente a tua cabeça não pensa em mais nada, é o luta, fuga ou sobrevivência, né? Paralisia e tal, só que ali você tem que estar... Alguma coisa acontece, porque você já está no ar. E aí a tua experiência é outra, porque parece que passa muito tempo, ou parece que foi rápido demais, e aquilo é o mais parecido com o flow gerado. A maior parte dos atletas de esportes radicais de alta performance ativam o flow de uma forma muito natural, porque o esporte te empurra para isso. Onda gigante, o alpinismo sem equipamentos de suporte. O Michael Jordan, naquela famosa partida onde ele em 6 minutos fez 6 cestas, 6 cestas de 3 pontos, e ele olhava para a câmera e falava, não sei o que está acontecendo. Ele estava no flow, porque ele estava ali inteiro para desempatar a partida. Ele conta sobre isso. Então, o esporte é uma grande referência para a ativação do flow. Então, esse que a gente faz, né? A gente leva os executivos para saltar de paraquedas, para flutuar no tanque de isolamento sensorial. A gente tem réplicas de carro de Fórmula 1, que o cara tem que fazer o momento da troca de pneu, que é um momento mais crítico de uma corrida de Fórmula 1, e você vê que as equipes de pit stop, elas nem se falam, os caras praticamente se olham, eles sabem exatamente, tudo é como um balé, tudo acontece certinho. Por quê? Porque os caras estão ligados no desafio, eles sabem que eles dão conta, e aquilo tudo flui em segundos. Quem diria, né? Trocar 4 pneus de um carro de Fórmula 1 em 1,82 segundos, que é o recorde mundial. Isso é flow. Muito bom, Cadu, muito bom. Cadu, obrigado. Legal. Muito bom, Cadu. Vou pedir para o pessoal que está aqui no YouTube clicar no gostei, que está em algum lugar aqui embaixo, né, para a gente saber. Temos 10 pessoas ao vivo e 4 marcações de gostei, então faltam 6 pelo menos aí, né, para o YouTube saber que a gente está falando algo bem legal. Cadu, eu vou agradecer muito você por ter vindo aqui. Se tiver mais algum recadinho, pessoal. Falando em YouTube, tem um canal também, Cadu Lemos. No YouTube tem alguns vídeos de flow, vocês podem ir lá dar uma olhada, são super bem-vindos. Eu ainda preciso aprender a fazer essas coisas de como é que eu vou ter essa estrutura toda que o Bruno está me ensinando a botar um canal bacana no YouTube. Quem sabe uma hora dessa a gente consegue. Mas já temos vídeos lá, pode assistir. Brunão, obrigado, cara. Adorei a oportunidade de estar aqui e falar uma das coisas que eu mais acho fundamentais e gosto e me envolvo, e para mim é sempre um prazer. E muito, muito bom acompanhar o que você faz, porque se não for desde pequeno, a gente... Pô, imagina se a gente já fosse equipado com isso desde o jardim da infância. Eu sou a favor de mindfulness na escola, tem que fazer, tem que preparar a molecada para isso. Tem. Cara, mindfulness foi uma das coisas que mais fez diferença, quer dizer, primeiro, eu acho que foi música, quando eu era bem novo, assim, minha mãe me colocou na aula de música, assim, no violão. E depois, quando eu tinha uns 18 anos, que eu comecei a fazer yoga, aí eu entrei para a parte de meditação. Assim, foi algo que me ajudou muito a me entender muito mais. Então, eu acho que
ajuda. E eu vejo assim, o que acontece com meus alunos, onde eu só ensino respiração para eles, a diferença que faz. Então, eu sou partidário. Isso deveria ser matéria obrigatória. É o que eu falo, desde o jardim da infância. Já tem algumas escolas aí que eu sei que estão aplicando, que estão começando desde o fundamental também. Então, isso faz toda a diferença. Eu fui aprender isso muito tempo depois, infelizmente. Talvez a matemática tivesse ficado mais fácil para mim. Provavelmente. Um segundinho de respiração ali, você está mais presente e te ajuda bastante. Cadu, obrigado. Eu vou finalizar a nossa live aqui. Beijo. Muito obrigado. Quem não estava presente, queria agradecer muito vocês que estão aqui. É por causa de vocês, por vocês estarem acompanhando a gente aqui, que a gente consegue continuar esse trabalho. Legal? Então compartilhem com outros pais, cliquem no gostei para o YouTube saber que a gente está fazendo um bom trabalho. E é isso. Amanhã, 11 horas da manhã, no Instagram,